1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: Com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel, e ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e o unja. Samuel apanhou chifres cheios de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Amém? Feche os seus olhos. Vou fazer uma oração. Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pelo teu cuidado sobre nós, sobre o teu amor, o teu carinho sobre a tua igreja e sobre todos aqueles que o Senhor trouxe aqui, porque eles estão aqui porque o Senhor os trouxe neste lugar, nessa noite fria. Mas creio, Senhor, que a palavra que o Senhor colocou no meu coração é a palavra que o Senhor quer falar com cada um. Pai, que não haja impedimento, que não haja nada que venha nos tirar a atenção de ouvir a tua palavra. Se tiver, Senhor, alguma hoste espiritual, algum demônio, sei lá, Senhor, tiver alguma coisa querendo impedir dos irmãos ouvir essa palavra, que saia agora em nome de Jesus, e que haja apenas ouvido, um coração aberto para que possa germinar a semente em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tem bastante semente para jogar no teu coração hoje aqui, e eu espero que o teu coração seja um campo fértil, um terreno fértil, para que essa semente que o Senhor vai derrubar na sua vida, jogar na sua vida, possa cair nesse teu coração, que é um coração fértil, e venha prosperar dentro de você, venha crescer e dar muito fruto. Amém? Um propósito maior. Eu quero falar sobre um propósito maior que Deus tem para a sua vida. Amém? Todos nós seguimos uma linha de pensamento, de raciocínio na vida. Todo mundo aqui tem um propósito para fazer alguma coisa na vida. Quando você entra numa faculdade é porque você tem um propósito. A maioria do nosso propósito é ganhar dinheiro, né? Eu vou fazer isso aqui porque dá dinheiro. Eu vou fazer tal coisa porque dá dinheiro. Eu vou mudar de lugar porque lá vai dar mais dinheiro. Eu lembro quando eu era solteiro. E quando eu era solteiro. Então, eu morava de aluguel, morava sozinho, de aluguel. Então, eu ia onde dava mais dinheiro. Essa era a minha lógica. Na Zona Norte está dando dinheiro, então eu ia lá, morava lá na Zona Norte. Morei em Perus, o John está aqui, né? Mas eu morei lá em Perus, lá naquele bairro altamente saudável e sem criminalidade, perto de Pirituba, né? Segundo o RZO, ele diz que Pirituba na vila castiga sem dó, estilo pega só, ó. Eu já cansei de ouvir morte aqui, morte ali, está cada vez pior, ó. Esse é o poeta RZO, o antigo rapper aqui da cidade de São Paulo. Então, essa era a minha mentalidade, e é isso que acontece. Todos têm um propósito, mas eu quero que vocês saibam que Deus tem um propósito para você. Você tem propósitos para você. Você entrou aqui com propósitos para sua família, mas Deus tem um propósito para você.
Deus tem um propósito específico na sua vida. E através desse personagem lindo, Davi, Deus quer falar com você. Davi era o menor dos filhos de Jessé. Davi, ele era o menor, era o esquecido, o escolhido, mas Deus os tinha escolhido para ser um rei. E ele foi o melhor rei que existiu. Ele foi o rei padrão. Quando você lê os livros dos reis, crônicas, você consegue ver na leitura que eles não eram segundo Davi, o seu pai Davi. Davi era uma referência de adoração, de rei, mas não foi sempre assim para Davi. Davi não começou como rei. Nós já crescemos ouvindo histórias de Davi e Golias. Que ele pega as pedras, ele escolhe as pedras no riacho, coloca na funda, gira e lança, igual foi feito aqui numa peça numa quinta-feira, né? Que teve uma peça de teatro aqui, o pastor Alexandre, o irmão Reginaldo foi o Golias, foi muito bom aquela peça. Então a gente cresce com essa mentalidade. E na verdade nós ouvimos muitas pregações nesse sentido. Você vai derrubar o gigante. Deus está colocando pedras na sua mão. Não é isso? Não tem nada de errado, está tudo certo. Mas existe muitas coisas por trás da história de Davi. E muitas destas coisas nós estamos vivendo hoje. E Deus quer trazer à tona para fazer você lembrar que Ele tem um propósito maior. É muito maior daquilo que você... eu ouvi uma palavra. É muito maior da palavra que você ouviu. Você ouviu só uma palavra, mas você não sabe nem como é que vai ser. Eu recebi uma profecia. Glória a Deus. Você não sabe nem como é que vai ser, irmão. É muito maior. Deus nem nunca... Né, nunca é uma palavra que não dá para falar, mas nem sempre Deus revela tudo que Ele vai fazer. Ele vai jogar uma isca para a gente. Vou te levantar, vou fazer X coisa na tua família. E aí você fica... Tá, como é que vai ser? Exatamente, você não sabe como vai ser. Você vive com uma palavra, você carrega uma palavra, mas eu preciso lembrar em nome de Jesus que há um propósito maior. Há um propósito maior. A história de Davi nos mostra que Deus, sim, Deus, vê um potencial em nós, mesmo quando os outros não veem. Davi é um exemplo de que Deus olha para você e fala, você vai longe. Ninguém vê, os nossos parentes não veem, eles não enxergam. Eu lembro, eu me converti numa casa, ninguém era crente, irmão, num bairro que os crentes, eu conhecia só a Mariazinha, que era a irmã do Coque, era a mulher da oração. Até hoje a Maria, ela faz culto na garagem da casa dela. Está viva, a dona Mariazinha chamava ela. Era a única crente que eu conhecia e uns amigos que dizia que era crente, mas andava com a gente e falava assim, esses caras não são crentes não. As pessoas, depois que viram a minha conversão e depois outras pessoas se convertendo, os amigos, não vai, onde você mora? Olha onde você mora, rapaz. Você só come feijão, você só come feijão, arroz e ovo, todo dia. Você come pão dormido. Você pensa que você é quem? Você come pão dormido. Alguém já comeu pão dormido? Você sabe o que é pão dormido? Não é pão de ontem? Não é isso? Tinha um negócio que a gente fazia quando era mais novo, que era buscar pão. Alguém já fez isso? Que era o seguinte, já fez buscar pão. Você fez, Roger? Já fez isso? Era o seguinte, em casa tinham 7 crianças, né? De 8, 10 anos. Cada dia alguém tinha que acordar às 5 horas da manhã e ir na padaria pegar o pão de ontem. Isso era o buscar pão. Então a gente buscava o pão. Você busca pão? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa na tua vida? Que palavra que você ouviu, coisa que nada? Não, Deus falou comigo. Deus não falou com você não, rapaz. As pessoas, pastor engana todo mundo. Vai lá dar dinheiro para o pastor, vai dar seu dízimo para a igreja. O pessoal não tem ideia do que Deus vê em nós. E muitas vezes você não tem ideia do que Deus enxerga em você. A potência que Ele já colocou em você antes mesmo de você nascer. Você estava sendo formado no ventre da tua mãe, você estava sendo formado na gestação, e Deus já conhecia o teu potencial nas mãos dEle. Então a palavra de Deus para nós, hoje, é que independente da nossa história triste, muita gente aqui tem história triste, independente das situações desfavoráveis, do lugar de abandono, de esquecimento, de onde nós estamos, se estamos no começo da nossa caminhada, no meio da nossa caminhada, ou chegando ao fim da nossa caminhada, independente disso, Deus tem um propósito maior.
E assim como ele tirou Davi de uma situação que nós vamos entender aqui, ele quer fazer o mesmo com a sua vida, ele quer fazer o mesmo com a minha vida. Deus enxerga um potencial grande na sua vida, é por isso que ele tem um propósito maior. Há 3 situações que Deus quer tirar da nossa vida para nós vivermos um propósito maior. Eu vou falar dessas situações, mas antes eu quero saber se você quer viver o propósito maior de Deus. Você pode fazer um sinal com a mão só para saber se você quer mesmo? Se você não quer, fica com a mão baixada mesmo, irmão. Sim, sim. Não, mas se você quer, levanta a sua mão para ver se você quer viver. Pai, os seus servos querem viver algo maior. Eles querem viver um propósito maior, Senhor. Senhor, começa agora, em nome de Jesus, tratando o coração de cada um que quer viver algo maior em Ti. Porque os Teus propósitos já estão escritos e ninguém pode mudar, mas que eles possam ver em nome de Jesus. Amém. Primeira situação que Deus quer nos tirar para vivermos um propósito maior é de um lugar de rejeição. Deus quer te tirar de uma situação ou de um lugar de rejeição. Vamos dar uma olhada no texto. O versículo 5 diz o seguinte: respondeu Samuel, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Ele então consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Isso é o versículo 5, mas no versículo 11, no finalzinho diz assim: Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, Deus manda um profeta ir na casa de um certo homem chamado Jessé, que ele vai ungir um rei. E a ordem é: prepara a casa aí, prepara tudo aí, eu vou oferecer um sacrifício, eu quero que vocês participem desse banquete, eu quero que a família participe do que eu quero fazer aqui. Deus me deu uma palavra para a sua família. Olha, eu estou vindo aqui cumprir o mandato de Deus na vida de algum dos seus filhos. O que Jessé faz? Ele chama todo mundo, menos o Davi. O que Davi tinha que Davi não foi convidado? Ele não era um filho? Era porque o texto diz que ele era... Versículo 12. Ele era ruivo e de belos olhos, de boa aparência. Ele era... Como é que o pessoal chama hoje? Eu esqueci, tem um nome que as mulheres dão para os homens, gogo boy, não sei o que é gogo. Tem um nome aí que... É que eu fico na internet, eu fico sabendo umas coisas que eu não tenho ideia. Mas tem um nome aí. Tá. Não sei se Davi era... Enfim, era ruivo, né? Tinha um cabelinho meio pulado assim, era meio marrento, os irmãos não gostavam dele, nem o pai gostava, nem a mãe gostava, que ele não foi convidado, ele foi rejeitado. A pior rejeição que você pode ter na sua vida é a rejeição da família. Todos vocês têm familiares aqui. Provavelmente algum de vocês sofreram algum tipo de rejeição da família. Vocês sabem como é esse sentimento. De você estar dentro de uma casa, você está dentro da sua casa, e os teus pais não querem saber de você. Eles não querem cuidar de você. Está tendo um banquete dentro da sua casa. Fizeram a festa de aniversário e você ficou de fora. Aniversário de casamento, hein, Ervaldo? Aniversário de casamento. Aí o Ervaldo fala assim, Nicole, você não vem não. Vai para casa da sua amiga lá, porque aqui é só eu, minha esposa e a Heleninha. Você não vai estar... Você está entendendo a gravidade do que aconteceu? Davi rejeitado pela família. Davi foi esquecido pelo próprio pai. E só foi lembrado quando Samuel pediu. Quando Samuel questionou, mas você só tem estes? Não é possível, Deus me manda aqui e você só tem estes, é isso que você tem? Mais tarde, Davi, maduro, inteligente, já rei, ele escreve um salmo bonito, que é o Salmo 27. E o versículo 10 diz assim, ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Davi, mesmo rejeitado, mesmo esquecido, nessa ocasião esquecido, ele tinha uma certeza no coração dele, o Senhor me acolherá. Talvez você esteja passando por um momento de rejeição em alguma área da sua vida. Seja familiar, seja até na igreja. Pastor não me vê, pastor não me enxerga. Os irmãos não me veem. Reginaldo entrou aqui, não me deu nem a paz do Senhor. Deus. Nossa, Alexandre. Saiba que tem alguém que te acolhe quando as pessoas te rejeitam.
A tua família não quer saber de você. O Senhor está de olhos em você. Saiba que no momento certo, Deus vai fazer igual fez com Davi. Não deram R$1 para Davi no começo. Davi se tornou rei. Eu não sei o que Deus vai fazer com você. Eu sei que Ele tem um propósito maior. É um propósito maior. Rejeição social. Ele sofreu uma rejeição social. Por quê? O profeta naquela época, hoje o profeta, todo mundo é profeta, né? Tem profeta do Pix, profeta Renálida, profeta, tem o Alabashai, que vocês conhecem o Alabashai? Vocês conhecem? Vocês não conhecem o profeta Alabashai? Irmãos, vocês estão perdendo. Quando você estiver triste, vai lá no Instagram e escreve lá, profeta Alabashai. Irmão, você vai ser revigorado no espírito. Não, o profeta Alabashai, ele faz personagens de falso profeta. Então, ele imita os falsos profetas. E é muito engraçado, irmão. Ele expõe os falsos profetas com humor. E é muito bom. Porque alguém tem que ser o João Batista na internet. E ele é um João Batista. Então, quando você estiver triste, irmão, vai lá, profeta Alabashai, e assiste. Você vai falar, rapaz, até que eu estou bem. O profeta naquela época é uma imagem, era uma pessoa, uma representação do próprio Deus. O profeta Samuel, era um profeta de respeito. Onde ele ia, as pessoas iam atrás. O profeta está passando. Olha, o profeta está na casa da Dona Maria. Vamos todo mundo lá ver que o profeta está falando na casa da Maria. Uma pessoa de respeito, uma pessoa de nome, uma pessoa que quando Deus queria tomar uma ação, tomar uma decisão, ele falava com o profeta e o profeta passava para a nação. E Davi era o mais novo, ele não era considerado digno de ser apresentado ao profeta. Como se chegasse alguém importante, pastor Walter foi na tua casa. Vamos voltar lá para o Ervaldo. Pastor Walter foi lá na casa do irmão Ervaldo. O irmão Ervaldo falou, Nicole, é o pastor Walter que está aqui, vai para a casa da tua amiga, deixa a gente aqui. Davi não foi digno de olhar o profeta, ver o profeta, participar de um culto, de um sacrifício ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Que rejeição é essa? Mas essa rejeição foi superada. Por vezes, meus irmãos, vocês se encontrarão em situações em que vocês serão rejeitados. Lá no teu trabalho as pessoas podem até te rejeitar. Você não serve para esse trabalho. Vamos fazer uma reunião, vamos deixar ele de fora. Vocês já trabalharam, vocês trabalham nos locais, vocês sabem como é que é. Vamos fazer escondido para ele não ver. Ela não vai ficar sabendo. Desses 4 funcionários, todos trabalham bem, todos bateram a meta. Mas vamos fazer uma reunião aqui, a gente quer dar aumento para algumas pessoas, mas vamos deixar ele de fora. Rejeição. Mas ninguém esconde um propósito de Deus. Ninguém esconde. O pasto não escondeu Davi. Jessé não escondeu Davi. Os irmãos de Davi não escondeu Davi. Podia ser forte, podia ser bonito, podia ser homem de guerra, mas o propósito maior Deus já tinha decretado. Vai ser um menino, vai ser o jovenzinho, vai ser aquele que estão rejeitando. Deus tem um projeto maior para você. Levanta a tua cabeça. Levanta os teus olhos. Para de olhar para o teu passado, para de olhar para as situações que você está vivendo no presente, elas vão te prender se você ficar olhando para elas. Deus tem um propósito maior. Deus tem um propósito maior. Tem uma frase que a gente sempre fala, né? E ninguém cita quem que é, mas foi o Dwight Moody, que diz que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Samuel olhou para os filhos. Aqui está tudo pronto, Senhor. Todo mundo forte, é só colocar o capacete, dar a espada na mão, que esse aqui vai ser o rei. Não, mas com Deus não é assim. Deus não olha aparências. A gente pode se mostrar bonzinho para as pessoas. A gente pode se mostrar caloroso, amoroso. Mas Deus sabe o que está no nosso coração, irmãos. Deus sabe que você entrou aqui na igreja querendo me matar hoje. Querendo me dar uma espadada. É hoje que eu vou lá pegar o pastor. Deus conhece o nosso coração. Você é precioso, preciosa aos olhos de Deus, mesmo quando o mundo não te valoriza. A universidade não te valoriza? A tua família não te valoriza?
Lá no teu trabalho não te valorizam? Na igreja não estão te valorizando? O Senhor está te acolhendo hoje. Deus está com os braços abertos, dizendo: meu filho, vem aqui, deixa eu cuidar de você. O teu tempo de rejeição acabou. Agora é eu e você. Agora sou eu que vou dar quem dará os comandos para que você seja o rei. Ô Davi, levanta a cabeça aí. Ô irmã, levanta a cabeça aí. Ô irmão, levanta essa cabeça aí. Olha o propósito maior que Deus tem para você. Começa a enxergar o propósito maior que Deus tem na tua casa e na tua família. Não importa quantas vezes você foi rejeitado, lembre-se que Deus escolheu você e tem um propósito especial na sua vida. Você não rejeitado. Vocês sabem como é que funciona o processo de lapidação de diamantes? No começo, irmão, só chegam umas pedras doidas lá, uns carvão. Você olha, se você passar na rua e achar um carvão, alguma coisa, alguma pedra, que não seja uma pedra preciosa lapidada, você vai falar: isso aqui, você acaba perdendo dinheiro. Acaba perdendo uma pedra aí de 10 mil reais no chão, porque você desconhece o valor, porque para você é um pedaço de carvão. Mas nas mãos certas, quando está na mão de uma pessoa que entende do processo, quando está na mão de um joalheiro, por exemplo, se torna uma pedra preciosa. Então nós todos aqui somos carvãos, que ninguém dá nada, mas nós somos, nas mãos de Deus, pedras preciosas. E quando Ele lapida, Ele nos pega e Ele vai nos renovando, né? Vai lapidando, dá uma palavra aqui, uma profecia aqui, uma palavra aqui, uma canção ali, uma oração aqui, e Ele vai lapidando, né? Você já viu o joalheiro? Ele coloca aquele óculos para ver os detalhes, porque ele não erra nos detalhes. Ele enxerga todas as curvas para sair aquele diamante bonito, lindo, que é você. Deus tem um propósito maior para a sua vida. Segunda situação que Deus quer nos tirar para um propósito maior é de um lugar de insignificância. Primeiro, de rejeição, e segundo, de insignificância. O versículo 11 diz o seguinte: então perguntou Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam aqui para que não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Ele era ruivo e belo e olhos de boa aparência. Vocês entenderem o que eu estou falando? Hoje, pastor, a fama não está boa hoje. Tá bom, eu ia falar que hoje pastor ainda é bom ser pastor, mas hoje não está bom não. Hoje está... Eu conheço os pastores mais antigos que eles falam sobre como era antigamente, né? Até 90, 80, 70. O pastor tinha crédito nos lugares. Não, pastor, não precisa pagar não. Não, pastor, pode levar. Oh, me vê 10 pães, né? Me vê, né? Me dê. Em vez de falar me dê, fala me vê. Me vê 10 pães. O cara tá, ó, vê aí os pães aí. Irmão, eu não serve para trabalhar nesses lugares aí não, irmão. Eu vou ficar fazendo piada. Me vê, tá aqui, vê o pão aqui. Me dê 10 pães. O padeiro fala: não, pastor, pode ir. Não, aqui você não paga não. O pastor, respeito. Hoje em dia não está mais não. Hoje as pessoas olham: pastor, deve estar pegando a novinha na igreja, porque só dá escândalo na internet de pastor pegando novinha. É o Passamani, né? Viu o pastor Passamani aí, da igreja Casa, que canta aquela música: essa casa, sabe? É a igreja Casa, que ele estava passando a mão nas meninas todinhas da igreja. Passamani, abuso sexual na igreja. Então, hoje ainda os pastores estão pegando uma meia fama. Tanto que a gente que não tem nada a ver, acaba pegando a meia fama. Então, se eu sou pastor, não sei que é pastor, a gente é tudo sem vergonha para o pessoal ir fora. Mas ser pastor nessa época aqui é um trabalho insignificante, irmão. Aqui na época de Davi, pastor. E ainda, tinha um detalhe: ele cuidava das ovelhas malhadas. Sabe o que é uma ovelha malhada, meu irmão? Ovelha que tem mancha. Ovelha que tem mancha. Uma ovelha que tinha mancha naquela época, ela não tinha valor de mercado, não tinha porquê. Para fazer o sacrifício, os animais deviam ser apresentados sem nenhuma mancha. Está na lei. Os livros da lei foram escritos para isso. Se você ler Levítico, você vai ver especificações de como você deve levar um animal para fazer um sacrifício. Aí Davi é um pastor, profissão insignificante da época, e cuidando do pior rebanho que ele podia ter. Ovelhas malhadas. Ninguém quer uma ovelha malhada. Mas Davi estava cuidando. E não era nem de Davi, era do pai. Depois a gente precisa preparar uma pregação sobre esse pai de Davi aí, que tem muito problema dele, estou vendo aqui, né?
trabalho insignificante, rebanho sem valor, tarefa insignificante. E aí Davi está nesse local, está nesse ambiente. Ele não tem significância nenhuma. Mas Salmo 78, 70 diz o seguinte: escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas. Ele trouxe Davi para pastorear o seu povo Jacó, sua herança, Israel. Davi, ele estava pastoreando um rebanho insignificante aos olhos das pessoas, ovelhas malhadas, um pastorzinho que não foi nem convidado para o culto em casa, mas um dia Deus pegou ele de um lugar insignificante e colocou ele no trono para reinar. Ele tinha ovelhas malhadas, mas agora estava cuidando de um povo escolhido, um povo que foi separado, que até hoje a gente está aqui pregando, usando a Bíblia, o Antigo Testamento deles aqui. Deus quer te tirar de lugar de insignificância. Deus escolheu Davi mostrando o que ele realmente aprova e procura. Deus não quer saber do lugar que você vive, irmão. Você fala, mas o lugar que eu vivo é insignificante. Eu moro no Jardim Sandra. Eu moro no Jardim Petrópolis. Eu moro no Jardim não sei das contas. Eu quero saber o jardim que você mora, irmão. Você é jardineiro? Alguém aqui é jardineiro para ficar falando de jardim? Você pode estar no local mais insignificante da sua vida. Deus tem um propósito maior. Ele nos tira desses locais e nos coloca em locais de governo, em locais de autoridade. Mas quem faz isso? O próprio Deus. E olha só que interessante. Davi, ele é um tipo de pessoa que nós chamamos de improváveis. Depois que você lê a história de Davi, fala, nossa, que lindo, que legal. Mas quando a gente está vivendo na pele, irmão, a gente não liga, a gente não lembra da Bíblia, a gente não lembra do que Deus fala, a gente não lembra dos cultos, a gente não lembra de nada. Na vida real, a gente não lembra de nada. Só lembra depois que está lendo a Bíblia. Fala, aí depois esquece. Depois vai assistir o jogo da Eurocopa, Copa América, Brasil 4-1, 2 gols do Vini Júnior, a gente esquece. Só que nós estamos o tempo todo vivendo em lugares de insignificâncias e visto como pessoas improváveis. Natanael, encontramos o Messias. Encontraram o Messias, aonde está o Messias? O Messias, o Messias, quem que é esse daí? É o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi esse uma das frases que foram soltas por alguns dos discípulos de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de quem mora ali atrás da delegacia de Cotia? Pode vir alguma coisa boa de quem mora aqui, que casou e está morando na rua aqui paralela com a da igreja? Pode. Pode vir alguma coisa boa de onde o mussarelo mora ali? Pode vir alguma coisa boa do Mirante? Pode vir alguma coisa boa de Osasco? É isso que estão falando. Isso é que as pessoas normalmente não vão falar, mas o olho diz, o olhar diz tudo. De onde você é? Sou de Cotia. Ah, que legal que você é de Cotia. Você vê o desprezo na hora, irmão. Eu vim aqui que eu estou procurando uma oportunidade para crescer no mercado e não sei o que e tal, me preparei. Que legal, você se formou onde? Me formei na Universidade X. E onde você mora? Eu moro no Jardim Sandra. O Jardim Sandra. Jardim Sandra é aquele do Jardim Europa, lá do outro lado da Marginal, do Jardim Europa, lá perto da Rebouças? Não, Jardim Sandra. Jardim Sandra é Cotia. Cotia? O que é Cotia? Cotia não é um animal, não é um bicho? Irmão, eu já vi cada coisa, porque eu já morei em Cotia, né? Eu não moro, mas já morei. Mas Cotia não é um bicho? Você mora num bicho? O que é isso? A pessoa gosta de zoar, né? Pode vir alguma coisa boa da Berena Cotia. 1 Coríntios 1, 27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Moro num lugar insignificante. Tenho um trabalho insignificante. Tenho a profissão insignificante. A gente gosta de se diminuir, né? A gente gosta de colocar a gente mesmo para baixo, né? A gente não é assim? A gente chega em casa e fala, eu trabalho num lugar ruim. Meu Deus, me tira de lá. Mas semana passada você estava orando para Deus te dar um aumento. Ai, pai, essa família que me destes. Tá igual Adão falando de Eva, a mulher que me deste.
Mas não estava boa aí, não era, Deus viu que não era bom ficar só, deu uma mulher, rapaz. Está reclamando o quê? A gente é assim, irmãos. Nós vemos insignificância em nós, no lugar onde nós vivemos e nas pessoas. Mas Deus quer te tirar desse lugar de insignificância. Deus quer limpar esse currículo seu aí, meu irmão. Não é o local que você... Deus, para cumprir um propósito, Ele não precisa de localidade. Ele não precisa de currículo. Deus não precisa que você tenha uma faculdade. Deus não precisa que você... Eu tenho só um fundamental. Ah, glória a Deus. O que Deus está importando aqui, na visão que Ele está nos dando aqui, é que você está vivo. É isso que está importando. Está vivo? Olha aqui, tem quantos dedos aqui? 2. Pronto. Você é o candidato para viver um propósito maior de Deus. Não é o local, não são as condições. Mas Davi cuidava das ovelhas malhadas. Oh, glória. Ele é o melhor rei de Israel. Melhor. De onde viria o Messias? A não ser de Davi, descendente de Davi. Já leu Mateus 1? Já viu a genealogia de Jesus? Davi está lá. Veio Jesus, o Messias. E você acha que você é o quê, meu irmão? Sabe o que Jesus falou para os discípulos antes dele subir aos céus? Ele ressuscitou, ele estava conversando com os discípulos e falou assim, olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Jesus fez coisa grande ou não fez, irmão? Ele disse que a gente vai fazer coisa maior. Você acha que você não tem significância? Você acha que o talento que Deus te deu é para você jogar no ralo? Que o dom espiritual que o Senhor entregou nas suas mãos é para você colocar na maleta e deixar trancado em casa? Porque você não mora num lugar bom? Porque você não recebe um salário legal? Porque você não tem a família que você queria? Deus está mudando a tua vida hoje. Está tirando você da tua mentalidade de insignificância, te colocando no lugar onde Ele quer honrar a sua vida. E com isso, Deus fez algo especial com Davi. Deus preparou Davi para uma liderança. Irmãos, não reclame do que você tem, não. Deus está te preparando com o que você tem. A gente sempre acha que vai acontecer coisas extraordinárias assim. Aleluia! Não, irmão, Deus está te preparando com o que você tem aí. Quando Deus chegou para Moisés, Deus perguntou assim, Moisés, o que você tem nas mãos? Um cajado aqui. Moisés passou 40 anos trabalhando como pastor no deserto. Estava preparado. O que Moisés achou? Que Deus ia falar, vamos lá Moisés, vai lá falar com o faraó, segura esse raio na mão, quando você falar raio vai. O raio vai cair na cabeça do rei, do faraó. Não sei o que Moisés estava pensando. A primeira coisa que Deus perguntou, o que você tem na mão? O que você... Cajado. O cajado identificava a profissão de Moisés, um pastor, cuidava de rebanho. Deus, o Moisés que a gente gosta aqui, foi usado por Deus com aquilo que ele tinha na mão, um cajado. O que você tem na mão, meu irmão? Não despreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não despreze a palavra que você ouviu. Ah, não sei se é de Deus, não sei se é de Deus, eu não sei se é de Deus. Não, para com esse negócio, não sei se é de Deus. Você está numa casa que adora o Senhor. Você está rodeado de pessoas que servem a Deus. É de Deus. Confia. Acredita no lugar onde Deus te colocou. Para de reclamar da tua família. Levanta a cabeça e começa a glorificar a Deus pela família que você tem. Para de ficar falando da igreja. Começa a trabalhar na igreja. Para de ficar falando que não tem ninguém na igreja. Pega o panfleto e vai evangelizar. Cotinha é um lugar bom, a nossa igreja é um lugar bom, aqui tem pessoas boas, Deus tem usado pessoas neste lugar, porque Deus tem um propósito maior para essa região de Cotia, e Ele nos colocou nessa região porque Ele tem um propósito maior, e você está inserido nesse contexto. Abra os teus olhos. Deus nos prepara em pequenos pastos para grandes campos de colheita. Nunca subestime os pequenos começos, porque Deus sempre prepara algo maior. A igreja é pequena, glória a Deus. Isso é um grande sinal para mim, irmão. São poucas pessoas, glória a Deus. Isso é um sinal que a gente vai colher muito lá na frente. Não despreze os pequenos começos, porque Deus diz isso, se não me engano, em Abacuque, Sonfonias, esqueci o livro do qual profeta, mas Deus diz o seguinte para o profeta. Deus usando o profeta diz o seguinte: Deus não ignora os pequenos começos. É pequeno, é pouca gente, é um salário.
só um parente é crente, só um talento. Dê valor àquilo que Deus te deu. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te tirar desse lugar de insignificância e vai te colocar num lugar de honra para a glória do nome dEle. Nome de Jesus. Terceira situação que Deus quer nos tirar para um propósito maior é das pequenas experiências. Chega uma hora, meu irmão, que o negócio tem que deslanchar, não é? Davi era especialista em cuidar de rebanho. Tinha algum perigo, ele cuidava do periguinho ali. É um leão, um urso. Eu não sei que tamanho que era o leão e nem o urso, mas era um leão e um urso. Mas para Deus, irmão, a gente acha que aquilo que a gente está passando é muito grande, irmão. Mas para Deus. Você acha que você está passando é grande? Deus está te preparando para matar um Golias, irmão. Você se entrega muitas vezes aos prantos e à dor por aquilo que você está passando no momento, mas Deus está te preparando para derrubar um gigante lá na frente, irmão. Começa a ter uma visão daquilo que Deus tem. Deus tem um propósito maior para você. Pastor, é um leão por dia. Daqui a pouco você vai ver que você vai ter que dar uma pedrada na cabeça de um gigante. Vai ter que arrancar coragem, vai ter que entrar na meio de todo mundo, igual Davi fez, no meio de todos os soldados. Quem é esse incircunciso aí para ficar falando do nosso Senhor? Moleque, no meio de um monte de soldado. Davi não conseguia levantar uma espada, irmão. Não conseguia vestir uma roupa de soldado. Olha só o que Davi fez. Versículo 21 diz o seguinte. É isso. Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Davi era o quê? Era um pastor de ovelha, né? Ovelha malhada, significante lugar. Fizeram um culto na casa, não chamaram o rapaz. Agora ele é um oficial do reino. Tá de brincadeira. Davi passou muito tempo trabalhando com ovelha aí, experiência boa, vou usar isso, mas agora eu vou te colocar num lugar para você ter outras experiências, porque o plano que eu tenho com você é tão grande que você precisa ter outra experiência agora. Você precisa ter experiência de soldado, precisa saber como o reino funciona, você vai trabalhar junto com o rei. O rei está endemoniado porque eu rejeitei ele. Saul foi rejeitado por Deus, porque Saul era desobediente. Aí Deus fala, vou te colocar do lado, eu permiti ele ficar endemoniado para você ir lá tocar uma harpinha, mas eu quero que você veja como é que é o reino, como é que um rei trabalha, como é que os súditos prestam serviços ao rei. Davi está ali, irmão, você acha que... olha a história de Davi. Deus tira ele de uma experiência que estava acostumado todo dia lá. Tá fazendo almoço lá em casa, ninguém me chamou, cuidando das ovelhas. Vi um leão, mato o leão, vi o urso, mato o urso. E agora ele está sentado em algum lugar perto do rei, só... Esse é meu respirar. E aí Saul começa a ficar tranquilo. Esse menino toca bem, rapaz. Deus está te preparando para tirar você de experiências pequenas. Eu glorifico a Deus pelas tuas bênçãos. Você vai ver o que o pastor Ronaldo vai contar na próxima semana. Você não vai acreditar. É sério. Eu até falei para ele que eu vou colocar cadeira vermelha, porque é aquele testemunho grande, precisa sentar. Então eu vou pôr uma cadeira aqui para você contar o testemunho. Não, irmãos, não se apega a isso não. Não se apega não. Deus tem coisas maiores. Deus quer te colocar em lugares melhores, maiores. Irmão, você acha mesmo? Olha, pensa comigo. A gente tem existem vários deuses. Eu não acredito neles. Tá bom, mas a gente tem o Deus que criou o céu e a terra. Criou o universo, criou o homem e tal. Me escolheu você. Você acha mesmo que Deus nos escolheu para viver uma vida medíocre? Eu não estou pregando teologia da prosperidade aqui não, nem preciso. Eu estou falando como crente normal. Eu, na minha concepção, não acredito que Deus fez a gente abrir uma igreja aqui para nada. Que você está aqui para nada. Para ficar olhando o telão, a luz piscando. Eu lembro uma vez, eu tinha 18 anos, estava no meu primeiro emprego, voltando do ônibus. Irmão, eu estava suado, tinha o ônibus lotado. E aí eu estava orando, eu olhei, eu fiquei muito incomodado aquele dia. Eu era muito moleque também, e eu sempre lembro para vocês que quando eu era mais moleque, mais inexperiente, mais coisa sem sentido você fala com Deus. E eu falei uma coisa, Deus, eu não acredito. É isso mesmo que o Senhor tem para mim? O Senhor me chamou para ficar pegando um ônibus lotado, para não ter tempo para fazer nada na vida? E o reino? E as almas que o Senhor disse que ia ganhar? Como é que faz isso? Como é que ganha a alma? Não dá, reclamando com Deus. Como eu era inexperiente, eu não sabia que Deus estava me preparando para algo maior, que eu estou fazendo hoje, que eu estou pastoreando. Mas na época, é isso.
Você acha mesmo que você foi escolhido por Deus? Porque as coisas aparentemente não estão dando certo para você, que vai acabar nisso aí? Nessas experiências que você tem, de uma porta que Deus abriu, de um milagrinho que Deus fez ali, Deus tem coisas maiores. O propósito é maior. Pastor, mas é difícil matar um urso-leão. Concordo, acho que é, ainda mais para um menino. Mas ele teve que matar um gigante depois, irmão. Deus quer tirar das experiências pequenininhas. O propósito é maior. Deus sempre vai nos preparar para grandes desafios. Deus estava com pequenas experiências preparando Davi para enfrentar o Golias. As provações de hoje são os triunfos de amanhã. Então não reclama não, irmão, da experiência que você tem. Poxa, mas eu falo meia língua estranha. Eu vou orar, consigo falar 3 minutos com Deus só. Acaba a palavra, eu fico só glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu não sei nem o que é igreja, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Que negócio de igreja, Saul, Davi, quer saber, amanhã eu tenho que pagar um boleto. Hoje é dia 30, pastor, tá me tirando? Hoje é dia 30, né? Ninguém levantou a mão para pegar o envelope, eu vi. Hoje é dia 30, irmão. Tá de brincadeira comigo? Deus fez pouco, Deus está fazendo pouco. Deus tem que fazer mais. Irmão, para de reclamar, para de ser ranzinza. Deus vai te tirar de experiências pequenas e vai te colocar em experiências grandes, porque o propósito é maior. Deus usa pequenos testes para nos preparar para grandes vitórias. É um leãozinho aqui todo dia, né? Um leão, todo dia mata um leão, vem um urso, a gente vai, derruba e rasga. Irmão, parêntese. Eu gosto de sempre lembrar que crente passa por dificuldade. O que vocês acham? Na opinião de vocês, brigar com um leão e com um urso, você acha que machuca? Arranha, alguma coisa assim? Coisa desse tipo? Assim, na experiência que vocês têm assim, de vida, assim, vocês acham que tipo assim, tá vindo um leão assim para cima de você. Aí você, se você for corajoso, você vai fazer alguma coisa. Se você não for, você vai correr, eu sei que você vai correr. Vai virar Homem-Aranha, vai pular a casa, subir em telhado, mas vai. Se tá vindo um leão contra você e você vai se defender, você acha que você vai ficar 100% inteiro? Você, com certeza vai levar uma cicatriz. Vai levar uma cicatriz. É experiência, irmão. Olha aqui, eu matei um leão. Você matou. Aqui, rapaz, eu matei o leão. Ele grudou meu braço. Davi tinha experiência. Agora ele estava num lugar maior, num lugar de importância maior, mas ele passou pelas pequenas também. Não reclama do que Deus tem realizado na tua vida, se é pequeno, se é grande, se é menor, se é o outro irmão é mais abençoado. Não, pastor, estou cansado, pastor Ronaldo. Todo domingo o cara vem contar um testemunho. Não aguento mais. Por que Deus só abençoou o pastor Ronaldo? Não, irmão, é o tempo dele. É o tempo da vitória dele. Deus abriu a janela e falou, agora é contigo, meu irmão, vai. E descancarou a porta aí, o negócio não para mais. Eu acho que eu vou ter que fazer um culto de ação de graça, pastor Ronaldo. Vamos ter que mudar. Deus quer te tirar de experiências pequenas. O pastor Everton pregou semana passada sobre o passado. A gente fica, não, que eu vivi isso aqui com Deus, e guarda aquele negócio que eu vivi com Deus há 70 anos atrás. Esse negócio com Deus aqui, tive uma experiência com Deus. Foi quando? Ano de 55, final da Segunda Guerra Mundial. Depois que os Estados Unidos lançou a bomba em Hiroshima, Nagasaki, eu vi um anjo. Para com isso, irmão. Já foi, é pequeno isso aí. Hoje é um dia, hoje você vai viver algo de Deus. Amanhã você vai ver coisa maior. Deus tem uma visão diferente daquilo que você tem para você. Eu quero concluir a mensagem, porque eu quero orar, mas dizendo que os planos que Deus tem para a sua vida, eles são inexplicáveis. A gente não consegue explicar. A gente que profetiza, nós que temos uma palavra de Deus, que pregamos, a gente não consegue explicar para vocês. Eu estou só toda hora repetindo, Deus tem um propósito maior. E eu nem sei explicar como é que é esse propósito maior. Porque são inexplicáveis. O propósito de Deus é maior e é melhor. Talvez você possa viver tempos de rejeição, lugares de insignificância, só colecionando experiencinhas. Hoje eu senti um arrepio no culto. O que é um arrepio, irmão? Você tem que sentir o Espírito Santo tomando teu corpo, Não, hoje eu vou para a igreja porque quando toca aquela nota, tá vendo? Oh,
glória, sentir um negócio de Deus, irmão, você tem que sentir o Espírito Santo derrubando você no chão, a glória de Deus, ao ponto de você não conseguir ficar de pé. Eu não consigo ficar de pé, alguém me ajuda, alguém me levanta, eu não consigo levantar, porque o poder de Deus é tão grande. Esquece esse negócio de coisa pequena com Deus. Deus tem um propósito maior. E você tem uma escolha importante para fazer hoje. Continuar na inércia, uma vida parada sem sentido e pacata, ou ouvir a voz de Deus que está te chamando para viver um propósito maior. O que você vai escolher? Davi era apenas um menino quando foi chamado por Deus, mas terminou como um grande rei. O que você vai escolher? Ficar num campo da inércia, parado, vivendo de coisas que Deus fez há não sei quanto tempo atrás? Vivendo de arrepio? Vivendo de expectativas? Uma hora acho que Deus vai fazer, não, tem que mudar a chavinha, Deus fará. Ele é um Deus de coisas grandes e maiores. E Ele não tem nada diferente para nós hoje, a não ser algo novo para nós e maior. Específico e especial para cada um de vocês. Fique de pé que eu quero orar em nome de Jesus.